Aidan, vindo para os temas e os impactos econômicos desses mesmos temas, ontem houve o pronunciamento a respeito de corte de gastos, e que teve o ministro Fernando Haddad falando sobre quase 26 bilhões de cortes de despesas para cortar para 2025. Houve um movimento ontem, como a gente já tinha falado, tinha chamado a atenção durante o acontece da Bolsa, do euro, do dólar, né, de subida da Bolsa e queda nas duas moedas. Hoje, o movimento de queda é bastante importante, queda de 1,55 no dólar, cotado a 5,48 já o dólar, e o euro com queda de 1,3, cotado a 5,92. A Bolsa de Valores trabalha, a Bovespa B3 trabalha em alta de 0,52%, com 126, um pouco mais de 126 mil pontos. As duas coisas, as reações do mercado, ligeiríssimas a cavalo, a jato, e o corte anunciado pelo ministro Fernando Haddad. O Ronald, nos últimos 2 dias, a moeda que mais se apreciou foi o real. É bom lembrar que, especificamente nas Américas, as 3 moedas mais atacadas, e esse é o verbo que deve ser usado, elas foram atacadas, foram o peso mexicano, o peso colombiano e o real. E houve valorização das 3, porém, de longe, o real foi o que mais se valorizou, podemos dizer que em cerca de 4 vezes mais que o peso mexicano e o peso colombiano. E isso tem a ver, o fato de que todas se valorizaram, com informações que chegam dos Estados Unidos, aqueles dados que são levantados de tempos em tempos, mostrando finalmente uma redução não da atividade econômica, mas do ritmo de crescimento da atividade econômica. E aí, qual é a conclusão? Bom, isso faz com que, pelo menos por enquanto, desapareça do radar a possibilidade de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Porque esse aumento da taxa de juros, as aplicações em dólar, em papéis do Tesouro Americano, têm uma rentabilidade maior, além da segurança histórica, embora essa já comece a ser motivo de dúvidas para o futuro, né? A capacidade dos Estados Unidos de honrarem uma dívida que se aproxima de 35 trilhões de dólares. É que eles têm a soberania sobre a emissão da moeda que regula todos esses contratos. Isso, claro, facilita as coisas, além do poderio econômico, poderio militar, poderio político e tudo isso. Mas o fato é que isso levou a uma valorização de outras moedas. No entanto, no caso específico do Brasil, há um fator positivo, que é, primeiro, a percepção de que a parte do mercado que não é manipuladora, mas que é manipulada, começou a entender que quando ela olha especificamente para os números do déficit, para os números da capacidade de o governo se manter dentro do novo teto, porque há uma diferença substancial entre esse teto de gastos, que é ruim, e o teto de gastos anterior, que era uma canalice. O anterior impedia crescimento de despesas. O atual permite crescimento de despesas, porém, sempre menos do que o crescimento de receita. É isso que está na nova regra fiscal negociada pelo Haddad com o Congresso Nacional. Está tudo muito certo. A parte ruim é que há também uma precificação que já foi realizada de um aumento da taxa de juros. O mercado brasileiro está dando sinais de que conta, inclusive, com uma elevação da Selic ainda este ano, o que seria um desastre, inclusive para a dívida pública. Alguns chegam a apostar em 1 ponto percentual, o que seria desastroso para a produção, para o investimento produtivo, para os empregos e para as contas públicas, né? Mas, apesar de tudo isso, Ronald, que deve ser considerado todo esse pacote de coisas, e sempre há outros elementos, né? De repente, as pessoas notam que é hora de comprar papel, vou citar um exemplo aleatório aqui, da Petrobras ou da Vale, porque a China sinalizou
que vai multiplicar sua compra de minério. Então, as ações da Vale aumentam. Há sinais de que haverá um aumento da demanda por petróleo. Então, as ações da Petrobras sobem. Então, você tem vários fatores que devem ser considerados. E, no entanto, o que a gente lê, o que a gente ouve, aquela repetição bizonha, ridícula, monótona. Ah, sabe por quê que o real se valorizou? Porque o Lula não falou nada do Roberto Campos Neto nos últimos 2 dias. Será que alguém acha realmente que o pessoal da Febraban, dos grandes bancos, das grandes financeiras, os grandes capitalistas financeiros, compram dólar ou demandam dólar porque o Lula falou do Campos Neto, porque o Lula reclamou da taxa de juros? E é incrível como muita gente do setor produtivo, que é punida com taxa de juros elevada, sai reclamando de um presidente falar contra o Roberto Campos Neto, que foi quem desencadeou toda essa expectativa de elevação da inflação e de descontrole das contas públicas. Claro que ele não fez isso por mote próprio, não é? Ele é um soldado, já dissemos aqui. Ele não fez isso por mote próprio, mas fez. E na função que tem, no cargo que ele tem, isso tem uma influência gigantesca. Então não há a menor dúvida que há vários fatores desencadeando. Isso pode mudar, você pode ter, em breve, outros fatores econômicos que vão levar, de novo, a demanda forte por dólar. Isso acontece. Mas parem com esse papo ridículo de que o Lula falou, aí o dólar subiu. O Lula reclamou do Roberto Campos, o dólar subiu. Isso é infantil. E, no entanto, virou samba de nota só na imprensa brasileira, Ronald. Com espaço em tudo que é lugar.